Não ouvimos o barulho do coveiro a enterrar a Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Apodrecem, Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Fala galera, paz, estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos e esse vídeo aqui é o último vídeo da série Os Impossíveis de Deus realizados em Cristo. E eu quero que vocês entendam que quando eu falo sobre os impossíveis de Deus, eu estou falando exatamente dos impossíveis que são contrários à definição de quem Deus é. Porque por definição, Deus é a pessoa mais poderosa do universo. E sendo a pessoa mais poderosa de todo o universo, sendo o criador de todo o universo, a gente conclui que para Deus não há impossíveis. Porque Deus ele pode fazer o que ele quiser. Deus não precisa dar satisfação para ninguém do que ele faz. A vontade dele é sempre soberana e ninguém pode impedir ou frustrar os planos de Deus ou o que ele determina. Porque Deus é Deus. E com base nessas definições relacionadas à onipotência, à onipresença, à onisciência, à eternidade do Deus Criador, é um fato que seja impossível Deus ser tentado, ou que Deus possa sofrer ou sentir dor, ou muito menos que Deus possa morrer. Porque todas essas fraquezas são completamente contrárias a quem de fato Deus é. Porque por definição de quem Deus é, só o nome Deus já nos remete à soberania, à glória. E mesmo que Deus Pai tenha criado todas as coisas visíveis e todas as coisas invisíveis por meio de Jesus Cristo, como está escrito lá em João capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram criadas através dele, e que sem ele nada do que foi feito se fez, eu particularmente acredito que Deus Pai poderia ter criado todas as coisas por si próprio, sem precisar do auxílio de Cristo para fazer. Até porque foi o próprio Pai que concedeu a Cristo toda a autoridade nos céus, toda a autoridade na terra e toda a autoridade no inferno. Mas sem Cristo, nenhum desses impossíveis de Deus que eu tenho falado nessa minissérie poderiam ser realizados. Se Jesus não tivesse se proposto a aceitar e ter se submetido à vontade de Deus, à vontade do Pai, Deus jamais poderia ter experimentado a fraqueza de ser tentado, ou jamais poderia ter passado pela dor e pelo sofrimento humano, e jamais poderia ter experimentado a morte. Então, se não há impossíveis para Deus, pelo simples fato de Deus ser quem Ele é, aquilo que era impossível de ser realizado exatamente pelo fato dele ser Deus, se cumpriu graças a Cristo. Eu sou o Daniel Botelho, estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos. Deus está morto. Essa é a famosa frase do filósofo Friedrich Nietzsche, que foi citado pela primeira vez no livro 3 da Gaia Ciência de 1982. E algum tempo depois ele escreveu um outro livro que tem essa ideia central de que Deus está morto, intitulado de O Homem Louco. E ele conta que esse homem louco um dia pela manhã acendeu a lanterna e foi correndo em direção a um mercado. E chegando no mercado ele começou a gritar incessantemente: "Procuro Deus! Procuro Deus!" Mas ali só estavam pessoas que não acreditavam na existência de Deus. Então todos que estavam ali presentes começaram a rir e a zombar desse homem louco, dizendo: "Então ele está perdido? Ele se perdeu como uma criança. Ele está se escondendo. Ele tem medo de nós." Começaram a zombar do fato do homem louco estar procurando a Deus. Todos continuaram tirando sarro da cara dele. Então esse homem louco foi pro meio deles e começou a olhar nos olhos de cada um daqueles que estavam zombando dele. Até que um desses caras falou pro homem louco: "Para onde foi Deus? Vou te dizer. Nós o matamos, você e eu. Somos todos seus assassinos. Não ouvimos o barulho do coveiro a enterrar a Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Apodrecem, Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos." O primeiro comentário bastante óbvio a fazer é que a afirmação de que Deus está morto é um paradoxo. Porque, como eu já disse, pela definição de quem Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, Deus não pode morrer. E segundo é que se Nietzsche era ateu, logo ele não acreditava em Deus. Então ele não poderia nem cogitar a ideia de que Deus havia morrido, já que para ele Deus nem existia. Mas então o que Nietzsche realmente quis dizer quando afirmou que Deus estava morto? Essa afirmação de que Deus estava morto não tem nada a ver com o fato de Nietzsche crer ou não na existência do Deus vivo. Mas quando Nietzsche fez essa declaração de que Deus está morto, ele estava se referindo ao fato da boa influência que o cristianismo tinha na sociedade, e essa influência estava cada vez menor. O que Nietzsche realmente queria dizer ao declarar que Deus estava morto é que o fato da própria igreja deturpar e distorcer os valores morais e os princípios bíblicos cristãos, por si só já mostra que Deus estava morto. O fato da própria igreja cair em adultério, o fato de pastores enriquecendo e enganando os seus fiéis, o fato de muitos cristãos estarem envolvidos em todo tipo de escândalo, tudo isso mostrava para Nietzsche que se um dia Deus existiu, ele de fato havia morrido. A nossa infidelidade, a nossa desobediência aos valores e os princípios bíblicos cristãos é o que revelavam para Nietzsche que Deus estava morto. Porque se de fato Deus estivesse vivo, nós obedeceremos a sua vontade e viveremos de acordo com seus princípios bíblicos morais. Mas embora eu discorde da afirmação de Nietzsche de que Deus está morto, eu preciso concordar com duas coisas. A primeira é que de fato a igreja perdeu relevância na sociedade por causa do péssimo testemunho que tem dado, e a
a segunda é que sim, nós matamos Deus. Não que a gente tenha poder para matar Deus, ou que o Império e os soldados romanos tivessem poder para isso. Embora Jesus tivesse sido morto por mãos humanas, não foi a criatura que matou o Criador, mas sim o Criador que entregou a si mesmo para morrer por nossos pecados. Então nós matamos Deus por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados foram a causa da morte de Jesus. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, juntamente com o pecado veio a morte. Mas a morte não veio apenas para todo ser humano. A morte também veio para Deus, porque a única forma de Deus nos salvar dos nossos pecados era a partir da sua própria morte. Mas ao contrário do que Nietzsche havia escrito em seu livro, quando foi declarado ao homem louco, Deus está morto, Deus continua morto, nós o matamos. É certo que Deus morreu, mas Deus morreu por causa dos nossos pecados. É certo que nós matamos Deus, mas nós o matamos a partir do momento que Adão desobedeceu. Porém, embora Deus tenha morrido, a questão principal e o principal motivo da nossa esperança é que Deus não está morto. Em Atos capítulo 5, versículos 29 ao 31, está escrito o seguinte: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Então, embora, por definição de quem Deus é, seja impossível que Deus morra, em Cristo, Deus Pai cumpriu esse impossível, e o Deus que não pode morrer, morreu. Mas ainda que Jesus tenha morrido, diferente do que Nietzsche afirmava, Deus não está morto. Jesus não está numa tumba, Jesus não está no cemitério, Jesus não está no mundo dos mortos. Porque embora Cristo tenha morrido por causa dos nossos pecados, Deus Pai o ressuscitou. E hoje, agora, nesse exato momento, Jesus permanece soberano, entronizado no mais alto e sublime trono, à direita de Deus Pai. E esse é o principal motivo da nossa esperança. Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele permanece vivo pelos séculos dos séculos, e em breve voltará para nos buscar. E é isso, irmãos, nos apegamos a essa fé, nos apegamos a essa esperança, porque isso é uma verdade absoluta. Isso não é algo que depende de eu crer ou de você acreditar. Isso independe da nossa crença. A volta de Jesus é um fato. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de deixar o seu gostei para poder fortalecer e contribuir com o crescimento do canal. Deixa a sua inscrição para me ajudar a bater essa meta aí de 1000 inscritos. Eu preciso bater essa meta de 1000 inscritos para poder monetizar o canal. E a sua inscrição, o seu like, o seu comentário me ajuda muito e me incentiva muito a continuar postando os vídeos. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.